Então, hoje é 9/10/2018. Eu, professora Patrícia e professor Leonardo, estamos aqui na ETEC Getúlio Vargas para conversar um pouquinho sobre memórias do trabalho docente. Esta conversa faz parte de uma atividade do Grupo de Estudos e Pesquisas em Memória e História da Educação Profissional, denominado História Oral na Educação. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Lúcia Mendes Carvalho, com o apoio do Centro Paula Souza. Antes de mais nada, professor Leonardo, muito obrigado pelo seu interesse em colaborar com o nosso trabalho. Para iniciarmos, você poderia falar um pouquinho sobre sua história de vida? Não, claro. A partir da GV, eu entrei aqui em 1970 para fazer curso técnico de mecânica. Né? E antes de sair da Getúlio Vargas, em 1974, que seria o ano de formação, que eram 3 anos de curso técnico, mas o quarto ano era junto com o colegial, que era a intercomplementaridade, e o último ano, o quarto ano, era só técnico. Né? Eu já saí empregado, já arrumei um emprego de estágio durante 1 ano, numa empresa americana de hidráulica, aqui do bairro do Ipiranga, e aí começou a minha vida profissional lá, né? como assistente técnico no estágio, né? Aí comecei a me desenvolver lá mesmo, né? E trabalhei 30 anos nessa empresa, lógico que ela mudou do Ipiranga, foi para a Moca, depois fez uma fábrica em Guarulhos, né? E eu continuei ficando, porque eu acabei durante esse inteirinho, assim que eu terminei o curso técnico, depois de 2 anos, em 76, eu entrei na Faculdade de Engenharia em Santos, porque naquela época o governo militar não permitia que tivesse faculdades à noite. Então era Mogi ou Santos. Uma parte dos meus colegas aqui da mecânica fizeram isso, ou fizeram em Mogi ou fizeram em Santos. Né? E foi assim, me formei em engenheiro em Santos. Aí eu voltei, me formei em 80, aí eu voltei, em 82 eu retornei para dar aula na GV. Aí, já era Centro Paula Souza? Já era Centro Paula Souza. Foi o primeiro ano de Centro Paula Souza, 1982, onde houve o trâmite que saiu do Estado para o Centro Paula Souza. Eu já entrei como funcionário do Centro Paula Souza. Você que procurou ou foi convidado? Não, é o seguinte... na época existia o famoso curso que a gente faz, Esquema 1, e a USP patrocinava esse curso na Federal. E eu estava fazendo, eu tinha lido no jornal, prestei o vestibulinho que tinha na época, e entrei nessa escola da Federal, que era uma sala da USP de São Carlos, e eu comecei a fazer esquema. E lá do esquema que falava que precisava de professor aqui na GV. Aí resolvi vir aqui, fiz uma entrevista, participei de um concurso, né, e acabei entrando, né? Aí fiquei até hoje. Aí teve outros colegas que estudaram com você, que Sim, hoje lecionam colegas aqui? Que se formaram comigo, técnico, estavam dando aula aqui. 2, 3, o Celso Soto, o professor Roal, o professor Celso, o professor Miguel, todos eles eram professores aqui, da mesma turma que eu me formei. E quando você estudou, só tinha o curso de mecânica ou Não, quais os outros? Tinha mecânica, tinha eletrotécnica, tinha eletromecânica, deixa eu lembrar, além da eletromecânica, tinha edificações, né, e eletrônica, eram os mais tradicionais. Depois começaram a vir os outros cursos. E era uma escola mista? Era uma escola mista já era uma escola. Mas tinham poucas meninas, eram poucas. Na minha sala era uma só. 1 ou 2 só. Eram poucas meninas, mas a nutrição veio pouco depois, antes não tinha, que eram mais meninas hoje, né? Mas a nutrição veio alguns anos depois. E os cursos eram período integral? Como é o... Era um período integral, a gente estudava aqui manhã e tarde, né? E quando chegava no quarto ano, vamos dizer assim, né? A gente só fazia à noite, aí eu podia trabalhar por causa do estágio, que era obrigatório. Era obrigatório? Era obrigatório, o estágio era obrigatório. Então, a gente fazia os 3 anos, 3 anos na escola tradicional, no médio, e junto com a GV.
um período, ou misturava tarde e noite, como é o nosso ETIM hoje, essa mistura de manhã e tarde. E depois, à noite, o último ano a gente fazia à noite porque tem que estagiar obrigatoriamente. E a carga horária era mais para componentes técnicos ou É dividido. bem Não. dividido? Na verdade, naquela época, até a parte, eu vou dizer que era um pouco mais componentes técnicos, mas não era tão diferente do que é hoje, não. Não era tão diferente. E atividades extracurriculares? Tinha, a gente participava de todas as feiras das mecânicas, a gente ia, o mesmo pessoal da eletrônica na deles, o pessoal da eletrotécnica, e eram sempre centralizados no AMB, então essas feiras era obrigatório todos irem, sem exceção. Então, um dia naquela semana das feiras, eles pegavam um dia para visitar, todos os alunos iam, praticamente todos, os professores também. E tinha outras escolas? Tinha. Técnicas? Na época, as 3 maiores escolas eram a Escola Técnica Federal, no Canindé, o Lauro Gomes, em São Bernardo, e a Getúlio Vargas. A mais tradicional, que tinha mais nome ainda, era a Getúlio Vargas, mesmo apesar dessas outras duas serem também tradicionais. E quando você estudou aqui, era nesse prédio? Era nesse prédio já. Tá. Era nesse prédio. Você, dessa empresa que você fez estágio, é onde você se efetivou? Onde eu me efetivei, eu fiz o 4º ano inteiro, né? Durante o 4º ano de GV, a aula de manhã e à tarde e à noite, não, melhor, aulas de manhã, à tarde eu fazia estágio e, melhor, aulas não eram, eu tinha estágio de manhã e de tarde e à noite eu fazia a GV, o último ano, o 4º ano. E quando você veio estudar para cá, procurar um curso técnico, alguém te orientou ou foi... Meu cunhado era formado aqui na GV e eu achei interessante, né, que ele já tinha emprego, enquanto ele fazia a faculdade de tecnologia e ele já trabalhava na GM. E foi ele que eu me inspirei nele para... Ele falou, eu fiz a GV ali em cima, eu morava no bairro, né? E foi o que me incentivou a Agora, em relação a quando você estudou e agora nos tempos atuais, o curso profissionalizante é importante para esses novos jovens? Ele continua sendo muito importante. O porquê disso, né? Que a gente prepara os meninos hoje para um curso técnico, né? Que as empresas, é o que elas precisam, as empresas em São Paulo precisam de técnicos. Então a gente prepara esses meninos para dar essa entrada. Quando ele vem de uma escola tradicional, ele não tem conhecimento de nada. Então as empresas realmente acabam não pegando esse tipo de mão de obra. Só vai precisar realmente o pessoal que fez escola técnica. E o estado de São Paulo ainda é um estado industrial, onde tem as maiores indústrias automobilísticas, de transformação. Então não tem jeito, maiores indústrias de produtos elétricos, eletrônicos, está tudo centralizado aqui no interior, né? Então por isso que a GV, como as outras escolas, são extremamente importantes para fornecer essa mão de obra para esse pessoal, né? E realmente, é lógico que o curso hoje da noite ficou modular, não é como era antigamente, que o tempo é outro, né? Mesmo assim, uma boa parte das pessoas que hoje ainda estão na indústria vem para a GV para pegar o diploma de técnico, porque eles não têm, e só tem a prática lá, entraram com trabalhos no Senai, com operadores de máquina, aí eles começam a vir para cá para ter o diploma de técnico que dá um salário menor para eles. Então, toda a escola realmente ela tem uma importância muito grande para essa área de preparação, não só o aluno novo, que vai ser um técnico, como aquele que já está na indústria e vem para se aprimorar. Muito bom. Então, é um curso bem procurado. Sem dúvida. Todas as áreas, uns mais menos os outros, mas todos os cursos são bem procurados. E com o mesmo número de alunos que entram, acabam saindo, não tem um grande número de evasão. Há uma evasão, sem dúvida que há, porque pela situação que está todo o país, né? A gente tem evasão. Não vou dizer que não, como tem na faculdade de engenharia onde eu dou aula, tudo tem evasão, né? Mas a gente está tentando, agora o mercado está começando a querer andar, né? E é muito interessante, quando o mercado realmente ele estava como em 2008 a 2013, nossa, os meninos saíram daqui e já escolhiam onde iam trabalhar, porque vinham caçar o pessoal aqui direto, né? Eu mesmo forneço os alunos para as empresas que eu trabalho há muitos anos na indústria, trabalhei muito tempo. Hoje eu faço auditoria, mas
O pessoal me pede direto, pedia direto, porque o mercado hoje está meio ruim, né? Mas ele está começando a querer andar, vamos ver. Certo. Agora, em relação às práticas docentes, como que você vê o trabalho docente do seu professor na época que você fazia o curso, em questão de estrutura, condições Exato. e o É uma professor outra do tempo época, atual? porque surgiram novas tecnologias. Por exemplo, esse laboratório onde estamos, não existia na época que eu era aluno, né? Mesmo saindo. O laboratório, o local onde eu fui trabalhar, que era hidráulica, nós estamos montando a primeira unidade hidráulica aqui na GV quando eu estava saindo. Estamos montando. O pessoal forneceu equipamento para a gente montar a primeira unidade de treinamento. E Então, quando você fala pessoal, seriam parcerias ou não, o a próprio governo? empresa, parceria, a empresa forneceu as válvulas, tudo bonitinho, cilindros, para nós montarmos aqui. Fizemos todo o corpo da estrutura da máquina para montar um painel de treinamento hidráulico, não tinha pneumática ainda. Então, começou isso em 74, quando eu estava saindo. Então, hoje teríamos facilidades maiores. Ah, sem dúvida. Em Hoje relação não. a parcerias. Hoje temos laboratórios de hidráulica e pneumática completos, de eletropneumática. Nós temos 2 laboratórios de pneumática, esse que a gente está aqui, né? Temos um no mezanino da mecânica, que é só eletropneumática. Nós temos hoje laboratórios de elementos de máquinas, que na minha época eu só estudava vendo a partir dos livros. Hoje temos como montar uma polia, como montar uma correia, quer dizer, tudo isso, máquinas de primeira geração, centros de usinagem, isso não existia na minha época. Não, né? Então, eu não posso nem falar que, olha, naquela época era... Não, essa época é melhor. Tem máquinas, tem a evolução técnica aqui é muito grande, né? Recebemos frisadores de primeiro de linha agora, tornos mais modernos. Então, realmente, a GV, realmente, ela cresceu muito nessa área, né? Não só na minha área mecânica, como na área também de eletrotécnica, na área de automação, né? Até devido às tecnologias, né? As novas tecnologias. As novas tecnologias. Tem alguma experiência assim com seus colegas? Alguma coisa que você gostaria de colocar aqui que foi interessante na época? É um pouco diferente de hoje. Hoje, a faixa de idade dos alunos, vamos dizer, do ETIM ou do médio médio e do modular, vamos dizer assim, é entre 14 e 16 anos, né? Não foge disso, 14, 15. Na minha época, eu era o mais novo da turma, eu tinha 18 anos. Tá vendo? Eu estava na GV de manhã, mas eu tinha 18 anos. Eu era o mais novo, era um dos mais novos. Então, o pessoal já era mais velho, já a maioria trabalhava em banco, trabalhava em outras áreas e queria fazer a área técnica. É diferente. Eu não, tinha coisas assim mas eu não tinha muita assim, coisas que hoje essa garotada faz, que nós já uma outra época, né? A gente era mais adulto, então não tinha tanta arte, vamos dizer assim, como tem agora, Nos né? tempos atuais, Essa garotada, né? que é por causa da faixa da idade. Então, na minha época realmente não tinha muita estadoria, alguma coisa. A gente saía para assistir os jogos da primavera e tal, mas nada que, vamos dizer assim, que chamasse a atenção da escola, alguma coisa. O que seria os Jogos da Primavera? Os Jogos da Primavera é o seguinte, existiam, todas as escolas do Ipiranga faziam um campeonato de futebol de salão, de vôlei, basquete, por exemplo, Alexandre Guzmão, o São Francisco Xavier, Regina Mundi, Getúlio Vargas, todos eles faziam chamavam Jogos da Primavera em setembro. Então era famoso esses jogos, foram anos e anos. E eram feitos todo o Clube Atlético Ipiranga, ali da Seu Bueno. Tradicionalíssimos. Né? Hoje não tem mais, infelizmente, mas era muito bacana. Todo o bairro, as escolas do bairro faziam esses jogos. Né? E vocês treinavam aqui na escola? Aqui na escola, para jogar lá. Quadra, tudo Quadra, assim? era tudo aqui. Nossa quadra era aqui embaixo, era diferente, né? Nós tínhamos um refeitório, a Getúlio era assim, servia café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e janta. Nós tínhamos um refeitório da escola, com funcionários que da cozinha, eram funcionários públicos que preparavam as refeições. Tinha tudo aqui dentro. Então a gente ficava o dia inteiro, né? Tinha aula de manhã e de tarde, muitas vezes, então a gente almoçava, depois voltava para cá para tomar um lanche, para fazer outro curso e tal, então ficava aqui.
É época que tinha enfermaria. Tinha enfermaria, tinha dentista. Tinha Nós dentista. tínhamos dentista, tinha um consultório de dentista, tinha um médico, não digo que era um médico fixo, mas tinha também de vez em quando ficava um médico, ficava um período, eu não lembro agora, foi logo no começo. Depois ficou mais, eu peguei os dentistas, né, que o pessoal ia bastante, que era tudo gratuito, só marcar e ir. Então era totalmente diferente. Diferente, do que muito hoje. diferente, né? E do seu curso, disciplinas que te marcaram, talvez pelo conteúdo ou pelo próprio professor? Olha, a disciplina que, por que pareça, que mais me marcou, que eu gostava até do professor, o professor era excelente, era elementos de máquinas, né? Que eu gostava, de polia, parafuso, essas coisas que acabei, sabe, me equalizando. Depois eu fui para uma área, que era a área da hidráulica, eu fui trabalhar e começou a me fascinar mais. Então foram as duas que eu praticamente não vi aqui. Praticamente eu não vi aqui. Mas foi o que mais me fascinou. Algum professor específico que você tinha lembra? Excelentes professor, professor Caruso, era um professor de mecânica técnica, muito famoso, tinha livro, era um professor bastante enérgico, mas bastante conceituado, um professor de aula até na USP. Eu tinha professoras, minha professora nunca lembro sempre lembro de geometria descritiva, era do ITA, era uma engenheira do ITA, foi uma coisa que chamava bem a atenção da gente, né? Professor de matemática, Maurício, que era dono do cursinho SECA vestibular, são professores que marcaram assim, né? A professora Wanda, já falecida, que foi diretora da UGV, era a nossa professora de português, excelente professora, já falecida. E você lembra quem era o diretor na época? O diretor era Oswaldo Moraes. É um diretor ativo? Eu acho que ele aposentou já, eu não tive mais assim, notícias dele, né? Oswaldo Moraes. Depois veio a dona Wanda como diretora, agora assim, lembrando de todos eu não lembro. Eu já ouvi falar da professora Wanda. Muitos falaram já sobre ela, né? Teria algo mais que você gostaria de falar? Olha, depois, na verdade, o que era interessante, que é bom a garotada saber, é o seguinte: quem faz escola técnica leva a faculdade de engenharia mecânica, mecatrônica, muito mais fácil, porque da metade da faculdade as matérias são as mesmas praticamente, os laboratórios, as experiências. Então isso ajuda demais o aluno a ele levar a faculdade com uma rapidez maior, sem percalço. Então isso aconteceu comigo, como aconteceu com meus colegas, e acontece que estão saindo agora. Eu dou aula em faculdade, eu dou aula na Unip. Alunos meus aqui estão tendo aula comigo lá e eles falam a mesma coisa, não dá para dar diferente. A área de hidráulica, pneumática é tudo igual, né? Então isso aí ajuda bastante porque eles já viram, então eles desenvolvem mais rápido. Como no meu caso, quando eu fazia a faculdade, eu era dispensado da aula de oficina porque eu mexi em torno, mexi em fresa, então o professor, a faculdade não tinha tanta máquina pessoal, então quem nunca mexeu, quem era de escola técnica já era dispensado. Certo? Até a gente ajudava os professores a desenvolver as aulas. Até os tempos atuais, né? São épocas hoje, né? Mas isso aí ajuda bastante. Todo aluno que faz escola técnica, se ele seguir a área técnica, ele vai levar a faculdade de uma maneira bem mais fácil. Isso é importante saber, né? É importantíssimo. E outro detalhe importante que o pessoal não consegue entender. Normalmente, como o técnico ele recebe um salário maior, ele consegue pagar a faculdade, se não tiver muito assim, se arrima de família, alguma coisa, então ele consegue subsidiar a faculdade, os estudos deles, saindo numa carga para os pais. Essa é a grande vantagem que ele tem trabalhando como técnico. Tanto é verdade, vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu me formei engenheiro, eu tinha um salário como técnico maior que o do engenheiro, porque eu estava já há muito tempo na empresa, né? Então, aquela briga para os caras me transferirem, porque o meu salário, o engenheiro trainee, o engenheiro júnior, ganhava menos que o técnico de 8 anos, que era o meu caso. Então, são coisas assim que são importantes, os alunos. É um diferencial. É um diferencial, sem dúvida, né? Então, é bastante interessante isso que aconteceu comigo, eu sei que aconteceu com muitos amigos meus. Quando chegava na hora
de formação de engenharia, a empresa não sabia como colocar, porque o técnico ganhava mais que o engenheiro, que tinha muito tempo de casa como técnico, né? Fazia praticamente o mesmo trabalho do engenheiro. Então era interessante, por isso que eu acho que o técnico ele é importante, em nível de evolução, em nível de aprimoramento e até de uma satisfação profissional do cidadão, entendeu? Se por acaso ele para a faculdade por qualquer motivo, ele tem um emprego dele de técnico, muitos terminavam a faculdade depois de um tempo, entravam, saíam, casavam, continuavam como técnico, depois voltavam. Quer dizer, o técnico sempre ajuda a ter um salário melhor, sem dúvida nenhuma. Tanto é verdade, conforme você vai evoluindo como técnico, mesmo não passando para engenheiro, quando você vai passar para engenheiro, se você está muito tempo como técnico, realmente os salários se confrontam. Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de amigos. Com certeza. Agora, sobre o nosso trabalho agora, né, essa atividade que fizemos, o que você acha dessa retomada do Centro de Memórias Getúlio Vargas? Eu acho importante, que a GV é uma escola com mais de 100 anos, né? A importância de mostrar como era a GV, as pessoas que viveram aqui, né? Eu sou uma pessoa que estou aqui como professor há 35 anos, né? E eu me orgulho muito disso. Realmente, a minha vida, depois que eu voltei para cá, continuou, eu era da GV, saí e voltei para a GV, né? Então, eu acho que praticamente é um local que eu trabalhei a minha vida inteira, como em outra empresa onde eu trabalhei também. Então, coisas que marcam muito a vida da gente, né? Formei a minha família trabalhando aqui, isso daí realmente a gente ele continua como aposentado e está trabalhando aqui, né? E realmente, né? Vamos ver até onde eu vou conseguir, até onde eu aguentar. Muito tempo, professor, se Deus quiser. Muito tempo ainda vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, né? Obrigado. Então, eu acho que seria só, né, professor? Eu acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos, né? Até em relação à sua experiência como aluno e como também um professor da casa, né? A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade e a colaboração com o nosso trabalho. Tá ok. Espero que dê tudo certo aí, que formalize esse histórico da melhor maneira possível. E não fique só eu, né? Que você vai ficar ruim, só tem ele. Você é o primeiro. Mas tem bastante gente aqui, que é ex-aluno daqui, e vai fazer. Se você perguntar, você pode falar com eles. Eu acho que a pessoa faz a entrevista sem problema nenhum. Eu agradeço, viu, Tá professor? bom? Muito obrigada, viu? Então, na época que eu estudei aqui na GV, nos 2 primeiros anos, a maioria dos meus colegas moravam aqui em repúblicas em volta da escola. Eram famosas repúblicas aqui das ruas, né? E esse pessoal, por quê? Porque moravam todos no interior e não tinham como voltar para casa e moravam aqui. E tinha um dia ou outro que a minha mãe convidava a fazer uma macarronada e era uma farra, porque a gente ia fazer trabalho de desenho e a 10, 15 meu pai chegava, aquele monte de gente em casa, todo mundo comendo macarronada e laranjada, era uma farra. Isso é uma coisa inesquecível, minha mãe lembra até hoje, minha mãe tem 87 anos, ela lembra até hoje, com carinho, desses dias que de repente ela falava, traz os amigos, aí ia todo mundo lá, ainda mais ela, né, cozinhava muito bem, de italiano, fazia aquela macarronada, macarrão fazia em casa. O pessoal, nossa, não comia miojo na República e ia comer macarronada feito pela mama, né? Era muito bom. Isso é uma coisa inesquecível, coisa que na hora eu não lembrei. Tem. Aquela subidona tinha umas 7, 8 repúblicas, aquelas casas. Eram casas sobradinhas que o proprietário alugava para os alunos da GV. Famoso, vinha. Eu me lembro que tem um colega de cidades do interior que vinham, a gente chamava ele de Miracatu, que era a cidade de Miracatu, Campinas, né? Bauru, todo mundo vinha do Brasil inteiro estudar aqui, de São Paulo, das cidades do interior, e gente do Mato Grosso. Você tem contato com eles? Hoje não, olha, não tive mais, infelizmente não tive mais contato. Uma pena. É uma pena, realmente. Aonde você trabalhou, professor? Nessa área da automação hidráulica, eu trabalhei em grandes obras do início do Brasil, das grandes hidrelétricas. A primeira que eu trabalhei foi Itaipu. A gente ia direto para lá, eu fui como técnico, né? E depois Sobradinho, no interior
no interior de Pernambuco, que hoje são usinas que fornecem praticamente uma maior parte da nossa energia. E eu trabalhei no início na construção dessas duas áreas, eu trabalhei na área hidráulica de abertura e fechamento das comportas. Então, foi as empresas onde que houve esse desenvolvimento grande. Já trabalhei em Carajás pela empresa, né? Também vindo tudo no curso técnico, era um técnico. Trabalhei em Carajás, né? Que é no meio da floresta. Hoje eu treino, quando eles me solicitam, o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, lá do Porto de São Luís, os carregadores de minérios, são todos hidráulicos. Eu participei do projeto e treino o pessoal de engenharia. Então eu faço isso, mas em janeiro e julho. Eles me convidam para dar aula lá, para dar o curso para o pessoal. Tá bom, isso aí. Muito lembra, é que você não lembra do doutor Edmundo, que era médico? Ele já é falecido. Não. Ele era médico aqui também, e ele dava aula na Edificações. Ah, é? Ele era engenheiro civil e médico. De manhã ele fazia toda a parte de medicina, consultório e tudo, e à noite ele dava aula de edificações. Ele era engenheiro civil formado. E ele que atendia, o pessoal passava mal, ele que atendia aqui. Você sabe dessa? Vai perguntar para o pessoal antigo aí, o Salerno mesmo conhecia ele, o doutor Edmundo. Quem mais conhece ele? Pô, quer ver? Doutor Edmundo, a Nilza, né? Nicolinho. Tem que ser o pessoal mais antigo. Rosane. A Rosane, nossa, a Rosane conversava direto com ele, que era a área ali dela, né? A Rosane, conhece ele, essa professora de nutrição. Quem mais assim, das antigas aqui? O pessoal aqui da Mecânica Alcode, todo o pessoal aqui conhece, o Claudinei, o pessoal do Martinho, todos eles conheciam o doutor Edmundo. O Enio, todos eles. O Salerno, nossa, o Salerno também. O Salerno está há quantos anos aqui? É um pouco menos que eu, mas uns 30 anos ele tem. O mais antigo é o Martinho, né? Que tem 44, 45. O Martinho mas toda essa turma aí. O Martinho conhece toda essa turma. Né? Que passou, né? O diretor que eu falei que nome que eu falei? Foi Doraldo Nazar, que foi um dos diretores, agora eu lembrei. Não sei que nome você gravou. Depois você corrige. Tá. É Doraldo Nazar, um dos diretores. Tem o Sanches que eu falei, que também foi antes do Doraldo. Eu lembrei que quando eu entrei com o Miguel Sanches e depois saí com o Doraldo Nazar. Tá? Só para. Tá certo, não está errado o diretor, né? Não está errado. E a professora Wanda? A professora Wanda foi diretora aqui também. E aí quando você veio como docente? Como docente era a professora Wanda. Professora Wanda. Quando eu saí de aluno, saí com o Doraldo Nazar. Acho que era Miguel Sanches, era o primeiro diretor quando eu entrei. Aí foi a troca, aquela época que o diretor vencia o prazo, né? Agora eu lembrei. Miguel Sanches, Doraldo Nazar e a professora Wanda. Quando eu entrei, ela foi a minha diretora. Bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Foi minha professora aqui na GV também. Mas eu ouvi bastante falar da professora Wanda. Na época ela ficou bastante tempo como professora. Como diretora, ela ficou acho que uns 4 anos. 4, 5 anos. Que era o período, né? Quem ficou mais tempo como diretor aqui foi o Pala, né? Você conheceu o Pala? O Pala ficou com mais tempo. Então, mas são detalhes aí. São os tempos, né?